agora o nosso terceiro vídeo da websérie Como Evitar o Bullying e o Cyberbullying. Vamos entender este conceito em sua íntegra. Quando falamos em cyberbullying, utilizamos a junção das palavras cyber mais bullying. Destacamos aqui também em relação às denúncias. Então, qual que é o amparato que nós temos? Primeiro que nós vamos ter a Constituição Federativa do Brasil, que vai falar no artigo 5º que garante o direito e a preservação da imagem das crianças e dos adolescentes. Logo mais, nós vamos ter o Código Penal a partir do artigo 138, que vai falar sobre a difamação e a injúria. E o terceiro, nós vamos ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, logo no artigo 17, que vai garantir a integridade física, psíquica, moral e a preservação da imagem da criança e do adolescente. Temos também uma lei atualizada, que é a Lei 13.185 de novembro de 2015, que é uma lei que vai instituir o programa de combate à intimidação sistemática, ou seja, ao bullying, ao cyberbullying. Então, é uma lei nova, é um bebê ainda, ela é de 2015, que ela vai dizer, deixa eu só pegar o artigo correto aqui, no artigo 2, que esse programa, ele tem que fundamentar ações junto ao Ministério da Educação, às secretarias estaduais, municipais da educação, bem como outros órgãos sobre a implantação deste programa, para que tentem erradicar com as práticas, com os ataques físicos, com os ataques virtuais das crianças e dos adolescentes. E tem um artigo aqui que vai falar também que artigo 5º, é dever do estabelecimento de ensino, ou seja, as IE, as instituições de ensino, dos clubes recreativos, de assegurar medidas de conscientização, de prevenção no combate à violência e à intimidação sistemática ao bullying, tá? Então, assim, existe uma lei, existe uma preocupação com essa temática. Se buscarmos resgatar toda a história do bullying, cyberbullying, até chegarmos 2021, podemos citar vários atentados que aconteceram no Brasil, no mundo, decorrente ao não tratamento do agredido em relação ao bullying e ao cyberbullying. Eu encerro agora essa websérie sobre como prevenir do bullying e o cyberbullying. Então precisamos dialogar, precisamos nos comunicar, precisamos observar os sinais das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Não podemos ser negligentes com o bullying e o cyberbullying. Não é natural, não é normal. Precisamos entender que é uma prática violenta, e se ela não for tratada enquanto criança, enquanto adolescente, isso vai prejudicar o futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes dentro da sociedade civil. Como evitar o bullying e o cyberbullying? Para entendermos, vamos primeiro desmembrar o conceito de cyberbullying. Cyberbullying é uma junção de duas palavras, bullying e cyber. Cyber é a contratação da palavra cybernetic, ou seja, cibernético, que se refere na teoria da comunicação àquilo que está ligado à rede de informação e comunicação, mais precisamente se referindo ao âmbito da internet.
Já a palavra bullying é formada a partir da palavra inglesa. Bullying significa valentão. Então, para entendermos como evitar o bullying e o cyberbullying, precisamos entender que o bullying é uma forma de agressão física, verbal, psicológica, e que a lei vai dizer que ela é de forma sistemática e contínua, fazendo com que um grupo de pessoas, um jovem, uma criança e um adolescente, ataque a vítima, aquela que vai receber as agressões verbais, físicas e psicológicas, por conta do seu comportamento, por conta da sua aparência e também até mesmo pelo fato do grupo que ele está inserido. Mas o que nos preocupa quando tentamos entender o conceito de bullying e cyberbullying é que o bullying, ele é de forma presencial, ele é de forma direta ao indivíduo, aquele que está sofrendo a agressão. Já o cyberbullying, ela é uma extensão da prática do bullying, só que acontece de forma virtual. E é aí que temos que entender que o bullying, por mais que ele seja presencial, ele tem muitas consequências. Mas quando falamos do cyberbullying, a consequência é pior, porque é algo muito rápido, ou seja, é uma transmissão de informações onde não são informações corretas e que vai ferir a autoestima daquele que está sendo agredido. Hoje, o bullying praticado entre os adolescentes, em todas as literaturas, podemos dizer que ele acontece no ambiente escolar. Já o cyberbullying, ele ultrapassa a fronteira. Ele vai atacar a vítima em qualquer ambiente que ela esteja. Por quê? Porque ela é rápida, porque ela é tecnológica, ou seja, ela é por meio de um recurso visual, tá? E quando falamos no cyberbullying, nós temos que entender que esses ataques, eles vão ser por meio aí principalmente das redes sociais mais populares, né? Dos aplicativos de mensagens que hoje nós mais estamos utilizando, né? Então, assim, uma das características e o que é considerado um crime cometido onde falamos que é o cyberbullying, tá? Então, eu anotei 3 pontos aqui para poder falar para vocês, que o primeiro seria a exposição de fotos, de fotografias, de montagens constrangedoras daquela criança, do adolescente. E o segundo ponto seria a divulgação de fotografias íntimas, que aí nós vamos entrar também numa área de pornografia, tá? E o terceiro seria a críticas à aparência física, à opinião, ao comportamento social dos indivíduos, né, que acabam acontecendo repetitivamente. E aqui a gente entra nesse terceiro falando um pouquinho do racismo, do preconceito, que quando nós falamos da aparência daquele ser, de como ele é. Então isso está caracterizado como bullying, que é de forma presencial, mas a partir do momento
que aquilo é fotografado, aquilo ele vai ser espalhado para toda a comunidade, para toda a escola, ele se torna um crime considerado o cyberbullying. E geralmente esses perfis eles são falsos, né? Então a gente usa um termo em inglês, eles são fakes, né? E assim, quando o agressor ele comete o cyberbullying, muitas das vezes ele não aparece, né? Ele protege a sua identidade, porque ele quer agredir o outro sem dizer que é ele mesmo, né? Então assim, e por talvez ele não aceitar aquele outro como ele é, ou muitas vezes ele quer parar, né? Ele quer se vingar do outro, ele acaba se manifestando essa sua raiva, né? Por meio virtual, que não pode naquele momento encarar a vítima, né? Então a gente utiliza muito esse termo assim: eu quero me manifestar, ele aflora aquela raiva que ele tem e aí ele acaba transmitindo o seu ódio por meio das vias virtuais. Então, aos pais, vai algumas dicas. Primeiro, regras, horários, acessos, supervisionar aquilo que é consumido, o tempo de permanência nas redes sociais, Instagram, Facebook. Pensem, hoje a gente não tem o hábito de fazer a leitura de um livro, então presenteie o seu filho com um livro. Ah, Ana, mas meu filho gosta de ler de forma virtual no celular. Mas isso foi algo que a sociedade colocou para ele, não precisa ser, né? Quando eu falei dos 13 anos, a criança, o adolescente, ele não tem essa maturidade no sentido, eu quero aquilo. Eu sei que é impossível, eu não sou mãe ainda, mas a gente controlar tudo que os nossos filhos querem. Mas presentei ele com um livro físico, tá? Ele vai poder acessar o celular, ele vai, mas as redes sociais, né, as curtidas, os likes, a hora que chegar ele vai dispersar. Então, regras, horários, busque alternativas para que ele não fique nas redes sociais com essa interação, para que ele busque aí ler um livro de forma física, né, um livro físico. Optar também por jogos, por programas educativos que vão estimular a interação. Não é somente aqueles jogos de lutas, de vingança, que a gente sabe que está cheio aí também. Uma coisa muito interessante e que dá certo, né? Em várias consultorias isso já foi implantado. Hoje, com a pandemia, muitas crianças e adolescentes acabaram aumentando um pouco o seu peso. Então, o que a gente pode trocar, tá? Pelo celular. Então, vamos tentar estimular o lazer, as práticas esportivas, a caminhada, um jogo diferente, né? Então, a gente precisa promover ações saudáveis. Eu sei que hoje você prender a atenção de uma criança e de um adolescente é muito difícil. Mas a gente vê pais hoje que colocam um aparelho celular para o filho comer, sendo que é o momento mais sagrado. Aquela criança que com 2 aninhos de idade ela está se alimentando com um aparelho celular em mãos, ela vai ter 80 anos, ela vai estar se alimentando em uma mesa quadrada ou redonda com várias pessoas e com um celular. Né? Então a gente precisa também refletir nos nossos atos, porque assim, o pai e a mãe, ele também se torna um educador. E quando eu falo da rede de proteção da criança e adolescente, precisamos entender, é família, é escola, é sociedade e é poder público. Cada um dentro da sua especialidade de atuação. É um conjunto, tá? É um conjunto. A escola ela precisa ter mais atenção, observar
ter uma interação com o psicólogo da escola, com o assistente social da escola, com o psicopedagogo da escola, também com o conselho tutelar, ele precisa, tá? Então, assim, é preciso orientar as nossas crianças também sobre as consequências do uso excessivo das ferramentas digitais. Seja lá no âmbito, até anotei aqui, da criança, do ensino fundamental, do ensino médico, quais as disciplinas podemos incluir para que a gente consiga prender a atenção desse jovem e que ele saiba, assim que ele tiver acesso ao aparelho celular, como administrar, o que ele vai poder buscar, né? Então a gente está falando de criança e adolescente que está preparando para um vestibular, né? Então qual é o tempo consumido nas redes sociais? Mas Ana, a gente está falando de cyberbullying. Gente, nós estamos falando de alternativa para que aquela criança e aquele adolescente foque no seu futuro. E não queira, né? Porque a partir do momento que ele busca a comunicação, ele vai entender que o bullying, o cyberbullying, é uma falta de respeito. É um preconceito, é um racismo e é um crime, tá? Então, escolas, precisamos de espaços para escuta qualificada com todos esses profissionais envolvidos. Tem que haver a integração da rede de proteção, né? Então, é preciso se ter mais atenção, buscar alternativas junto aí ao poder público e sempre, gente, promover o diálogo. O diálogo, ele é a ferramenta de prevenção e a conscientização contra as práticas violentas praticadas pelo bullying, que é de forma presencial, e do cyberbullying, que é uma forma rápida e que não conseguimos administrar se não formos ágeis, nós enquanto família, poder público, sociedade e família e responsáveis. De acordo com uma pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, no Brasil, 1 em cada 3 estudantes afirmam já ter sido alvo do cyberbullying pelo menos uma vez na vida. E se os pais responsáveis, escola, poder público não agir, não acompanhar as situações decorrentes do bullying e do cyberbullying, isso tudo pode desencadear problemas psicológicos e até evoluir para uma violência. Nós quando falamos da evolução para uma violência, também abordamos para uma vingança daquele que sofreu o bullying. Temos também nesta pesquisa realizada aqui no Brasil que a vítima que sofre, né, que sofreu do bullying ou cyberbullying, ele não quer ir mais para a escola, porque ele tem medo da agressão, porque ele tem medo de ser humilhado. E isso também, quando a gente fala dos problemas psicológicos, isso pode também causar uma depressão nesse jovem. Então, quando a gente fala de como combater o bullying e combater o cyberbullying, nós pedimos inicialmente que se haja um diálogo maior entre o pai, entre os filhos, entre a escola, entre a sociedade civil, entre os amigos dos meus filhos e entre o poder público. Então, para que a gente possa combater, e eu estou muito feliz em participar dessa websérie aqui do município de Lobato, nós precisamos falar sobre a educação digital. Nós precisamos falar da importância, sim, de acessar o mundo virtual. Mas esse mundo virtual, ele deve ser utilizado, ele deve ser acessado para a emancipação profissional
da criança e do adolescente. Ele tem que ser um acesso, uma interação social saudável. Porque quando nós falamos em educação digital, eu estou falando de aprendizagem, eu estou falando de estudar, eu estou falando de buscar a ciência, mas em benefício para o futuro da criança, do adolescente. Então a educação digital, ela tem que percorrer escola, família, ela tem que ser direcionada, tá? Por quê? Até tem uma colinha aqui que fala assim, ó, que pode tornar mais fácil a difícil tarefa dos pais em casa proporcionarem uma rede de apoio constante ao jovem, né? Enquanto a gente fala do meio virtual. Então, o que você quer dizer, né, Cristina? Eu estou querendo dizer a vocês que quando a gente fala da educação digital e quando eu falo de assistência social, eu falo que nós também precisamos proporcionar, dentro das nossas oficinas de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, dentro do Conselho do Idoso, ações voltadas também para a comunidade que possui filhos, que possui netos, para que possam saber também acessar o mundo digital. Percebo muito, em 10 anos de experiência, que muitos pais ou responsáveis, eles não sabem como acessar, eles não sabem como bloquear, eles não sabem entender o que é um download, o que é um acesso. Então é preciso também que se tenha em âmbito municipal um incentivo da educação digital para os pais e para os responsáveis. Dentro da escola, do ensino regular, não vai ter uma disciplina específica de informática básica. Uma vez que a informática básica é para o conhecimento, para o futuro primeiro emprego. Mas eu falo do acesso às ferramentas, ao smartphone. Então a gente pensa em prevenção no primeiro item, o diálogo, a educação digital para todos os envolvidos, sejam eles pais, responsáveis e avós. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa websérie e dizer que eu estou muito feliz em executar esse trabalho e que vocês aproveitem esse conteúdo que é especial do município de Lobato em busca de alternativas, mas precisamos de você, comunidade, para combater o bullying e o cyberbullying. Agradecimento a todos os seus familiares, amigos e comunidade em geral. Não é fácil combater essa temática sozinho. Combater o bullying e o cyberbullying é uma questão de justiça. Preciso que vocês, após toda essa qualificação, que busquem sensibilizar. Para aqueles que querem estudar sobre a temática, nós indicamos esse livro, Cyberbullying, que é da autora Neide Aparecida Ribeiro. É um livro atualizado sobre a temática. E agora aguardamos vocês no próximo capítulo da websérie. Até mais!